Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês. Hoje vou estar dando mais uma aula da introdução da Motherboard. Esse é o terceiro capítulo, tá? Vamos estar falando um pouquinho sobre clock interno, clock externo e também o cache. Todo processador acessa a memória continuamente. Na memória existem dados a serem manipulados e programas a serem executados. A execução é feita no núcleo. O núcleo é mais rápido que a memória. Por isso existe dentro do processador duas áreas de memória rápidas que ajudam a acelerar o acesso. O cache L2 acelera os acessos à memória e o cache L1, por sua vez, acelera os acessos a cache L2. Bom, temos o núcleo, o processador, o cache L1 e o cache L2, o FSB e a memória. Bom, isso é uma estrutura simplificada de um processador. Clock interno é a velocidade do núcleo do processador. Por exemplo, um processador de 3 GHz tem seu núcleo executando 3 bilhões de operações por segundo. Outros exemplos: Pentium 4 de 3,4 GHz, Athlon 64X2 de 2,4 GHz, Pentium 3 de 800 MHz e etc. Caches L1 e L2. O cache L1 é importante, mas o usuário normalmente não tem escolha sobre a sua velocidade e quantidade. Por exemplo, processadores Athlon possuem cache L1 com 128 KB. Já o cache L2 é normalmente oferecido em várias quantidades dependendo do processador. Existem processadores com 64 KB, 128 KB, 256 KB, 512 KB, 1024 KB, 2048 KB do cache L2. Clock externo e FSB. Processadores velozes devem acessar a memória de forma também mais veloz. Ainda assim, o clock externo, velocidade do FSB, é sempre inferior ao clock interno. Exemplos: Pentium 4 de 3,2 GHz com FSB de 800 MHz. Athlon XP 2400+, com FSB de 266 MHz. Pentium 3 de 800 MHz com FSB de 133 MHz. E o K6 2500 com FSB de 100 MHz. O FSB significa Front Side Bus, que também é chamado de System Bus. O clock externo nada mais é do que a velocidade do FSB. Exemplo de processadores e suas características. A tabela, mostra alguns dos modelos de processadores. Note que cada fabricante oferece uma grande variedade de modelos, com clocks internos diversos. São também oferecidas em algumas opções de FSB e de cache L2. Importante: o valor do clock externo influenciará na escolha da placa-mãe. Processador: Pentium 4 de 3.2, clock interno de 3,2 GHz, clock externo de 800 MHz e com cache L2 de 1024 KB. Processador: Pentium 4 de 3.2, clock interno de 3.2 GHz, clock externo de 800 MHz e o cache L2 de 512 KB. Pentium 4 de 2,8, clock interno de 2.8 GHz, clock externo de 800 MHz e o cache L2 de 1024 KB. Pentium 4 de 2.80A, clock interno de 2.8, clock externo de 533 MHz e o cache L2 de 1024 KB. Pentium 4 de 2.8C, clock interno de 2.8, clock externo de 800 MHz e o cache L2 de 512 KB. Celeron D de 2.53. O clock interno é de 2.53 GHz, o clock externo é de 533 MHz e o cache L2 de 256 KB. Celeron 2.4, clock interno de 2.4 GHz, clock externo de 400 MHz
e o cache L2 de 128 KB. Athlon XP 2400 mais de clock interno de 2 GHz. O clock externo é 266 GHz, 266 MHz e o cache L2 256 KB. Athlon XP 3200 mais com clock interno de 2.25 GHz, o clock externo de 400 MHz e o cache L2 de 512 KB. Para finalizar, o Simpro 2800, que é o processador com clock interno de 2 GHz, o clock externo de 333 MHz e o cache L2 256 KB. Placa-mãe de AT e ATX. Durante os anos 80 e até a metade dos anos 90, todas as placas-mães obedeciam ao chamado padrão AT. A partir de então, entraram no mercado as placas-mães padrão ATX, que são as mais comuns hoje em dia. As placas padrão ATX possuem diversas vantagens. Bom, os conectores ficam na parte traseira, fixos na placa, reduzindo o uso de cabos internos. O processador fica sempre próximo à entrada de ventilação de fonte de alimentação, contribuindo para o resfriamento mais eficiente. Os conectores das unidades de disco ficam sempre na parte frontal, mais próximo dessas unidades. Acesso mais fácil aos soquetes das memórias, facilitando as expansões. Fonte de alimentação com funções especiais de gerenciamento de energia. O interior de um computador que usa uma placa-mãe ATX é mais organizado, sem aquele emaranhado de cabos que existia nos PCs que usavam placas-mães padrão AT. O resfriamento desses gabinetes é mais eficiente e é mais difícil ocorrerem transtornos mecânicos na montagem. Bom, além dessas diferenças técnicas, existem também diferenças nas medidas. As placas-mãe AT possuem em geral 21 cm de largura. As do padrão ATX são mais largas, como mostra. Até mesmo não são mais fabricadas placas-mães do padrão AT, somente ATX. É preciso também comprar um gabinete e uma fonte de alimentação padrão ATX. Conectores na parte traseira de uma placa-mãe ATX. É fácil reconhecer à primeira vista de uma placa-mãe ATX, mesmo que esteja dentro do gabinete. Basta checar a parte traseira do computador. Uma placa-mãe ATX possui na sua parte traseira um bloco com vários conectores alinhados, como mostra. As placas AT possuem na sua parte traseira apenas um conector para a ligação do teclado. Para finalizar esse vídeo, placas-mães padrão BTX. Estão lentamente chegando ao mercado as placas-mães padrão BTX, que irão substituir dentro de alguns anos as placas-mães ATX. E se você comprar ou montar um micro hoje, não se preocupe, a transição desse AT para ATX durou cerca de 5 anos. As placas-mães ATX provavelmente continuarão sendo produzidas por mais alguns anos. O padrão BTX reagrupa os componentes da placa-mãe para permitir melhor dissipação de calor dos componentes mais quentes. Por exemplo, o processador é localizado o mais próximo possível da entrada de ar na parte frontal do gabinete e é o primeiro a receber o ar frio, o que evita o seu aquecimento. Espero que tenham gostado desse vídeo. Aqui tem uma placa-mãe que é uma placa-mãe que usa uma fonte ATX, não usa mais uma fonte AT, tá bom? Porque ela precisa dos 4 pinos que alimentam o soquete do processador. Uma ótima placa-mãe, ainda mais aceitando processadores de 4 núcleos, tá? Isso não vem ao caso de placas-mães como 370, 423, AM2, 478, 754, 939 e alguns outros soquetes mais antigos que hoje já não vem a ser ao caso, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilha e até a próxima.